Se estamos fazendo a obra de Deus, devemos esperar oposição? O que devemos fazer quando o mal prevalece contra o bem para o qual trabalhamos? Lição 4. A construção do templo enfrentou oposição. Eu sou o pastor Israel Silva, sou pastor, sou teólogo, sou economista e, sobretudo, sou servo do Deus Altíssimo. Esta lição tem o texto áureo que está escrito: Assim edificamos o muro e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias, capítulo 4, versículo 6. Verdade prática. Se confiamos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Leitura bíblica em classe será em Esdras, capítulo 4, mas são versículos bem alternados. Então vai ser versículo 7, versículo 9, versículo 11 a 13, depois versículos 15, 16 e 21 a 24. Assim está escrito. E você vai poder acompanhar o texto sagrado. Esdras capítulo 4, a partir do versículo 7. E nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Mitredate, Tabiel e os outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinsai, o escrivão, e os outros da sua companhia, dinaitas e afarsaquitas, tarpelitas, afarsitas, arquevitas, babilônios, susanquitas, deavitas, elamitas. Versículo 11. Este, pois, é o teor da carta que o rei Artaxerxes lhe mandaram. Teus servos, os homens daquém do rio, e em tal tempo. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém, e edificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora, saiba o rei que, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinsai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus,
que estava em Jerusalém, e cessou até ao ano 2º do reinado de Dário, rei da Pérsia. O objetivo geral dessa lição é mostrar que a nossa confiança em Deus nos faz vencer as resistências do maligno. Eu vou dar uma rápida passada nessa leitura que fizemos. Começa aqui o texto áureo, você observou que é no livro de Neemias, e o texto bíblico está em Esdras. Tanto o livro de Neemias quanto o livro de Esdras, a gente poderia classificar como livros pós-exílicos, ou seja, os acontecimentos ocorrem depois do exílio. O texto de Esdras, ele se refere à primeira geração de judeus que retornaram da Babilônia e tiveram como governador Zorobabel. E eles então foram construir o templo como haviam recebido autorização do rei Ciro para fazê-lo. Aí houve a oposição e é disso que trata essa grande parte aqui de texto que a gente leu, e alguns adjetivos ali são pátrios, né, referentes a pessoas de determinados lugares. Aí tem aqueles nomes ali mais estranhos. Aí depois dessa primeira geração tem uma segunda geração, que é a geração que veio com Esdras, o mesmo que dá nome ao livro, e Esdras era sumo sacerdote, Esdras era descendente de Arão. Arão foi o primeiro sumo sacerdote, né? Arão, o irmão de Moisés. E teve essa segunda geração e teve uma terceira. De uma para outra pode ter um tempo aí considerável. Algumas pesquisas falam até em 80 anos. Da primeira até a terceira. A terceira é justamente a que vem com Neemias, que veio para restaurar os muros da cidade de Jerusalém, que estavam portas queimadas, muros derrubados, e enfim. Então, entre esse texto que está livro de Esdras e o livro de Neemias, tem uma diferença ali de tempos entre uma geração e outra. O altar havia sido restaurado, a festa dos tabernáculos celebrada e o holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia, conforme o rito. A vida espiritual dos judeus que haviam retornado do cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. Somente esperavam o momento de iniciar a reedificação do templo. Essa lição será ministrada em 4 capítulos, que são: capítulo 1, os alicerces do templo são lançados. 2, os samaritanos opõem-se à construção do templo. 3, como se explica a falta de resistência dos judeus. 4, a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Ciro da Pérsia, Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces do templo. Todos apresentavam muita animação para o trabalho. O lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Os sacerdotes, já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Todos os que assistiram o lançamento dos alicerces expressaram seus sentimentos com tão grande júbilo que as suas vozes se ouviam de muito longe. Isso é registrado no livro de Esdras. A reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio por meio de Ciro, rei da Pérsia. A gente já falou em lições passadas, Ciro é aquele rei
cujo nome foi profetizado pelo profeta Isaías cerca de 200 anos antes dele chegar ao poder, antes dele dominar a Babilônia. E então se cumpriu a profecia do profeta Isaías e ele então tomou essa decisão de libertar os judeus que estavam cativos na antiga Babilônia, agora no Império Medo-Persa. Convém lembrar que o despertamento pentecostal, que chegou ao Brasil em 1911, trouxe consigo uma verdadeira renovação da doutrina da Igreja de Deus, que pode ser simbolizada pelo templo de Deus. A Igreja de Deus é um mistério que não pode ser compreendido pelo homem natural. Bom, lembremos que a função espiritual do templo no Antigo Testamento é diferente do que temos no Novo Testamento ou Nova Aliança. No Antigo Testamento, o templo decorre do tabernáculo. O tabernáculo a gente pode chamar de a base espiritual da organização do culto, da organização de como se chegar a Deus no Antigo Testamento. E aí Davi, o rei Davi, ele sentiu em seu coração de fazer um templo ao Senhor. Ele já havia ascendido, ao trono de Israel. E ele conversou com o profeta Natã e tinha essa vontade de fazer o que ele chamou uma casa para Deus. No primeiro momento, Natã achou a ideia também muito boa, mas logo Deus mandou avisar a Davi que ele não faria esse templo, que o templo deveria ser feito pelo seu sucessor. O sucessor de Davi foi seu filho Salomão. Salomão, esse sim, valendo-se até de boa parte de materiais, de utensílios que o próprio rei Davi já havia separado para essa construção, Salomão então colocou ali o plano em ação e fez o templo mais rico da história de Israel, com várias peças de ouro, várias peças de prata, peças de bronze, muita coisa rica, e foi feito o templo. No tabernáculo, Deus já havia dito que no lugar santo dos santos ficaria a arca do concerto, A arca media ali a gente mediu algo em torno de 1,5 metro de comprimento. E em cima da arca tinha 2 querubins, um de frente para o outro. E Deus havia falado a Moisés que Deus falaria a Moisés aqueles 2 querubins ali no lugar santo dos santos. O templo tinha tudo isso. Então, ele tem uma representação muito diferente do que é nos nossos dias. Então, teve aquele templo de Salomão, teve esse templo que é a segunda casa, que é dita pelo profeta Ageu. Eu até cantei da vez passada, é só essa linha, A glória da segunda casa será maior que a da primeira, porque realmente é um texto bíblico, foi o profeta que falou isso. Essa segunda casa, ela não era tão luxuosa quanto a primeira. Aliás, não dá nem para comparar quando se faz a pesquisa mais aprofundada. A primeira casa era aquele templo dos dias de Salomão, em termos de riqueza, de ouro, de tudo, era muito superior. Enquanto que a segunda casa não tinha essa majestade material toda. Mas ainda assim, o profeta recebeu essas palavras de Deus, e encaminhou ao povo que a glória da segunda casa era maior que a da primeira. Mas nesse caso aí, e ainda naquele templo dos dias de Herodes, isso aí tudo está se passando aí em torno de 500 anos antes de Cristo, aproximadamente. E aí nos dias de Cristo, ou seja,
500 anos depois desse episódio, vai haver o templo ali que a gente costuma chamar de Templo de Herodes, mas é o templo que havia lá em Israel, onde Jesus, criancinha, foi apresentado e assim por diante. Até aquele momento ali, até Jesus começar o seu ministério, a gente estava na dispensação da lei. As coisas eram feitas dessa forma. Então, quando se fala a casa de Deus ali, tem uma dimensão bem diferente do que a gente vai falar hoje. O templo do Antigo Testamento não é a mesma coisa que o templo do Novo Testamento. É muito importante ter isso em mente. E o próprio apóstolo Paulo, ele escreve: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, ou seja, é templo do Espírito Santo, ou seja, o conjunto do povo de Deus, aquele onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, é isso que é o templo de Deus agora. Mas e acaso o local onde a gente se reúne de alvenaria para abrigar da chuva e tal? Ok, é templo. No nosso linguajar aqui é templo, mas do ponto de vista espiritual não pode ser confundido com o que era, o que representava o templo no Antigo Testamento. Vejamos 3 vontades do Espírito Santo referente a isso tudo que a gente está falando. Número 1, o Espírito Santo quer salientar que Jesus, em pessoa, deseja edificar a sua igreja. E ele o faz conforme a palavra de Deus, aquele texto, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus disse sobre esta pedra, ele se referiu a ele mesmo. Ele se deu o nome de pedra naquele contexto para dizer que sobre ele, sobre o próprio Jesus, a igreja era edificada. Ou seja, a igreja são as pessoas, e são as pessoas que estão em Cristo. E é disso que é composto a igreja. Esse é o grande projeto de Deus, esse é o projeto final de Deus, a igreja, desde antes da criação do mundo. 2, o Espírito Santo quer gerar um sentimento de reverência pela igreja do Senhor, que é a morada de Deus. Então, de novo, igreja do Senhor são as pessoas, a reunião das pessoas. Aí às vezes a gente chama de igreja universal, mas não tem nenhuma relação com definição nesse contexto. É universal porque é a igreja do mundo todo. Poderia ser a igreja mundial também. É a reunião das pessoas em toda parte do mundo que estão em Cristo. E se nesse momento, quando a gente estiver falando nesse tópico, se tiver algum astronauta aí viajando para a Lua e estiver na Lua, se ele estiver em Cristo, então será a reunião de todas as pessoas que estão na Terra, que estão em Cristo, e dos que estiverem na Lua também, e assim por diante. E o item 3, o Espírito Santo quer adestrar a igreja porque ela é o instrumento da ação de Deus aqui na terra. Deus tem um trabalho para cada servo seu na grande obra de evangelização do mundo. A síntese desse capítulo 1 é que os alicerces do templo são erguidos e o povo celebra o lançamento com uma reunião solene. Capítulo 2. Os samaritanos opõem-se à construção do templo. Entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra. Estes eram descendentes de uma mistura de gente que o rei da Síria tinha colocado para as cidades da Samaria, depois de ele ter levado as 10 tribos do reino do norte em cativeiro para a Síria. Eram pagãos que haviam sido ensinados acerca do Deus de Israel. Assim, os samaritanos continuavam servindo a seus deuses, mas também temiam o Senhor. Isso aqui vamos, mesmo que rapidamente, mas precisa de uma explicação. O primeiro rei, Saul. O segundo rei de Israel, Davi. O terceiro rei, Salomão. Quarto rei, Roboão.
Mas aí houve a divisão do reino. Reino do Norte e Reino do Sul. Naquele momento, o Reino do Norte passou a se chamar Israel e o Reino do Sul passou a se chamar Judá. É os nomes que mais aparecem na Bíblia. O Reino do Norte tem hora que algum profeta chama de Efraim. Lá em Oséias capítulo 7, versículo 8, diz: Efraim é o bolo que não foi virado, falando dos problemas de Israel. Então, Reino do Norte. Esse Reino do Norte foi conquistado pela Assíria, pelo Império Assírio, 200 anos antes do Reino do Sul, Judá, ser levado pela Babilônia. E o Império Assírio, ele tinha uma característica. Eles eram muito cruéis, eles eram muito duros com os seus vencidos de guerra, o aspecto de tortura, de humilhação, de tudo. Mas, além disso, eles pegavam os povos, por exemplo, ele dominou o povo 1, 2, 3, 4 e 5, para você entender. O povo do território 1, 2, 3, 4 e 5. Aí ele pegava o povo do território 1 e distribuía nos territórios 2, 3 e 4. Pegava do território 2 e distribuía no território 1, 3 e 4. Pegava do 3 e distribuía no 4 e 5. Ele desfigurava a cultura da população. E nisso aí separava famílias. Era tudo para que eles achavam que podiam fazer como punição, como perversidade. De tal forma, aí esse nome samaritano, porque quando houve a divisão e passou a existir o Reino do Norte, a capital era Samaria. E quando houve então esse cativeiro do Reino do Norte, passou-se a se chamar todas as pessoas que estavam no norte de samaritanos. Mas aí agora eles não eram necessariamente judeus. Poderia ter judeus também? Poderia, mas era basicamente pessoas de várias outras origens que o Império Assírio havia colocado por ali. Então, por isso que está esse contexto aqui falando, olha, eles eram samaritanos, que agora vieram também, e aí eles eram idólatras. Pois é, era um povo muito misturado. É disso que está sendo falado aqui. Os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. A maldade dos samaritanos levou-os a enviar uma carta ao rei da Pérsia contendo acusações mentirosas contra os judeus. O rei que recebeu aquela carta não conhecia bem o assunto e mandou parar a obra. Esse tipo de oposição voltará nos dias de Neemias, quando Neemias for restaurar os muros. Isso vai acontecer, está sendo narrado no livro de Neemias. Ele recebe a autorização do rei, ele reúne um povo e vai lá reparar os muros. E aí aparece Sambalat, Tobias e Gesem. E eles então começam a maquinar como interromper, como atrapalhar aquela obra. E tem uma parte que o texto é muito claro no livro de Neemias, diz que eles deram dinheiro a um profeta para profetizar que não era para fazer aquela obra, não era para consertar os muros. E aí eu fico meditando o seguinte, se fosse um profeta, um homem qualquer que ele dissesse, pega aquele ali, diz que ele é profeta e manda ele falar, não teria efeito algum, não teria credibilidade alguma. Eu creio que ele, para eles subornarem, foi suborno mesmo, deu dinheiro, para esse profeta falar alguma coisa, era um profeta que tinha alguma credibilidade, a tal ponto das pessoas olharem e dizer, poxa, quem está falando é o profeta fulano de tal. Esse profeta foi lá, entregou a mensagem, mas Neemias estava seguro de que ele estava na direção de Deus, continuou a obra. Aí, não satisfeito com isso, esse grupo, Sambalat, Tobias e Gesem, mandou
um recado para que eles descessem porque Jerusalém é no alto, né? Descessem até onde eles estavam para conversarem, porque eles iam falar com o rei, que eles estavam preparando para levantar um motim, e teve a resposta de Neemias: nós não vamos descer porque estamos fazendo uma grande obra. Então, quem está trabalhando na obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo está fazendo uma grande obra. Se você tem consciência, irmão, se você tem consciência, irmã, se você tem consciência, pastor, que você está trabalhando para o Rei da Glória, não importa a fofoca do diabo, diga para ele que você está fazendo uma grande obra e que aquele que te comissionou e que aquele que te colocou para fazer esta obra é mais poderoso e é mais importante, e que você vai continuar em nome do Senhor Jesus. A síntese do tópico 2 é que os samaritanos, que estavam entre os moradores da terra, se opõem à construção do templo. Capítulo 3. Como se explica a falta de resistência dos judeus? Os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. Uma ordem dada por uma autoridade superior não pode ser invalidada por uma autoridade inferior. A ordem de construir o templo tinha sido dada pelo Deus do céu, por meio do rei Ciro, a maior autoridade da época, que assinara o decreto da construção do templo. Os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Toda a história dos judeus é rica de exemplos de como Deus ajudou o seu povo em tempos difíceis. A própria vinda dos judeus para Jerusalém era uma clara demonstração de que Deus estava neste negócio. Vejamos 2 exemplos da história dos judeus quando foram ajudados pelo Senhor. 1. Nos dias do rei Ezequias, Judá foi cercado pelo exército do rei da Assíria, que ameaçava fazer com Judá o que já havia feito com o reino de Israel, levá-los em cativeiro. Nesta hora de perigo, o rei Ezequias buscou o Senhor e foi ouvido, pois um anjo feriu o arraial dos assírios, destruindo 185.000 soldados. Você entendeu? O exército assírio preparado para invadir o Reino do Sul, fazer com o Reino do Sul o mesmo que eles já haviam feito com o Reino do Norte, e a superioridade era tamanha que o rei Ezequias falou: olha, humanamente não tem jeito. E aí Deus profetizou por meio do profeta Isaías e depois enviou um anjo que feriu 185.000 soldados do exército assírio. 2. Nos dias do rei Jeosafá, ameaçados pelos amonitas e pelos moabitas, os habitantes de Judá foram convocados pelo rei para pedirem socorro ao Senhor. Deus guerreou por eles, e sem terem que lutar, os inimigos foram desbaratados. Os muitos exemplos da ajuda de Deus no passado deveriam ter inspirado os líderes do povo à resistência a esta maldade dos inimigos dos judeus. O motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual, por ao menos 2 razões. A primeira, Zorobabel, o chefe político do povo judeu até então, tinha confiado em sua própria força. Quando as suas próprias forças se esgotaram, não teve mais condições de resistir, sentindo-se inteiramente desarmado diante do inimigo. A segunda razão, Josué, o sumo sacerdote e líder religioso do povo, estava com suas vestes manchadas. Atenção! Esse Josué não tem nada a ver com Josué, sucessor de Moisés, hein? São apenas homônimos. Esse aqui está vivendo séculos lá para frente, tá? Josué
sumo sacerdote nos dias de Zorobabel. É disso que nós estamos falando. Este fato tirou dele toda a autoridade espiritual. Diante do problema causado pelos inimigos, ele não tinha fé para buscar ajuda de Deus, do Todo-Poderoso, uma vez que o mistério da fé é guardado em uma pura consciência. O texto nos permite afirmar que Josué, sumo sacerdote, estava em falta com Deus, mas não é seguro afirmar que falta era essa. No livro de Zacarias tem essa visão, fala que ele estava com as vestes manchadas, então ele realmente não estava perfeito, e o Josué não estava perfeito, mas aí fica como figura, não dá para se cravar qual era a falta, que pecado, que falha havia cometido esse Josué sumo sacerdote. Aí então as vestes manchadas é um sentido figurado, aí vai dizer, por quê? Entornou café, por que não lavava? Não, é sentido figurado, isso foi visto numa visão pelo profeta Zacarias, mas nós não sabemos, não é seguro afirmar. Então tudo que se ouvir sobre qual era esse pecado será mera conjectura. A síntese do tópico 3 é que os judeus não resistiram à oposição dos inimigos e pararam a reconstrução do templo. Capítulo 4. A reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. A tristeza dos judeus. O povo em geral tinha, desde o início da construção, acompanhado o trabalho com simpatia. Os judeus trabalhavam com muito entusiasmo e com muita união. O povo tinha ouvido falar de que o Deus do céu estava do lado dos judeus, ajudando-os. E agora? Onde estava seu Deus? A alegria dos samaritanos. Os inimigos dos judeus regozijavam-se grandemente. Certamente, os conselheiros foram parabenizados pela, abro aspas, sábia e competente ação, fecho aspas. Porém, o gozo de ímpios é de pouca duração. Seguimos apresentando 2 exemplos disso. O primeiro exemplo, o gozo dos filisteus que haviam prendido Sansão terminou em tragédia. Lembra disso? Quando conseguiram, finalmente, por meio de Dalila, obter o segredo de Sansão e conseguiram prender Sansão, furar-lhe os olhos, eles ficaram super felizes, fizeram festas e escarneceram bastante. E Sansão estava cego, colocaram ele para trabalhar numa moenda como um escravo, o homem que havia sido o grande líder de Israel. Até que chegou o momento que resolveram fazer uma festa no templo deles, o templo de Dagon, e tinha lá 2 colunas que em forma de portal. A gente até poderia estender um pouco mais disso, mas fica para outra lição. E Sansão foi colocado ali para divertir a grande plateia que estava ali, dos inimigos de Israel. Olha lá, o líder de Israel, olha lá, o homem que era forte, olha lá, o homem que vencia todo mundo. E Sansão, então, conseguiu que uma pessoa o levasse até onde estavam aquelas colunas, e Sansão fez uma última oração a Deus. Senhor, dá-me restitui minha força pela última vez, para que pelo menos eu possa fazer isso pelo teu povo. E Deus atendeu aquela oração de Sansão quando ele empurrou as colunas desabou aquele templo, e o texto registra assim, que maior foi o número dos que morreram com Sansão em sua morte dos que os que morreram com Sansão em vida. O segundo ponto aqui da alegria é que dos inimigos, do povo de Deus, é que a alegria dos sacerdotes que alugaram
Judas para trair Jesus foi de curta duração. Com a ressurreição de Jesus, seus problemas se agravaram. Ou seja, nos dias de Jesus, nos antecedentes da crucificação, a gente observa nos evangelhos dizendo que a liderança judaica já ficava procurando um modo de como fariam para matar Jesus. Por fim, eles têm o plano de subornar. Olha o suborno aí de novo. Suborno não é coisa de 2020 não, viu? Nem começou há 13 anos atrás. Não sei por que eu fiz essa conta. Mas eles subornaram Judas, então, para que vendesse Jesus. E assim conseguiram. Jesus acabou sendo crucificado, mas tudo isso estava dentro da vontade permissiva de Deus, melhor dizendo, era a missão de Jesus na terra para a redenção da humanidade. E aí depois que Jesus morreu, aí é que a igreja cresceu mesmo, porque o povo não parava de se multiplicar, embora muitos fossem martirizados, muitos fossem presos, muitos perdessem seus bens, mas ainda assim, aí que a igreja começou a crescer mesmo, porque aí que veio o Pentecostes, o poder de Deus foi derramado, ou seja, o problema daqueles inimigos de Jesus só aumentou. E ainda para coroar isso, segundo a tradição, aquele governador Pilatos, que era o detentor da autoridade para mandar prender ou para mandar soltar Jesus, para mandar crucificar ou mandar soltar Jesus. Segundo a tradição, Pilatos depois se suicidou. Tempos depois da crucificação, segundo a tradição, o imperador em Roma ficou doente, os médicos não conseguiam curá-lo e chegou alguém diante dele e disse: olha, lá em Jerusalém tem um cidadão lá que cura todo mundo fala a beça dele, conta-se que até morto ele ressuscitou. E aí o imperador: o que eles estão esperando? Então prepara lá uma comitiva, rápido, vai lá buscá-lo. E quando chegaram lá, foram logo a Pilatos, né? Para dizer, chegaram lá, Pilatos, viemos buscar o homem aí que cura todo mundo, Nazareno, que chamam eles, onde é que ele está? Vamos lá, que o imperador está esperando. Aí Pilatos disse: olha, ele morreu. Aí o pessoal: morreu? Ué, morreu como? Crucificado. Crucificado? Aí todo mundo entendeu. Crucificado, só quem dá ordem é Pilatos, o governador. Aí diz: bom, vamos voltar e vamos relatar ao rei. E aí Pilatos entendeu que havia caído em desgraça e se suicidou. Também é importante dizer, né, porque alguém poderia dizer: mas ele não poderia esperar até o último instante para ver se ia ser morto ou não. É porque uma condenação de morte dada por um imperador, ela sempre seria mais trágica. Bom, para quem morre uma vez só, mas até para a família dele, se eventualmente, possivelmente, ele teria filhos, enfim, e possivelmente seria mais danoso para toda a família. Então, por isso que numa situação dessa, a pessoa tomava a decisão de se suicidar, porque aí eliminava os problemas do restante da família. O desânimo dos judeus... Os judeus que tinham voltado do cativeiro para construir o templo sentiram-se humilhados e tristes, mas passado algum tempo acomodaram-se com a situação e não lutaram pela continuação da construção do templo, deixaram-se dominar pelo desânimo. O desânimo é uma das mais eficazes armas usadas por Satanás contra os crentes. Lutemos contra o desânimo em nome de Jesus. Vejamos duas evidências e uma possibilidade para esse desânimo. Alguns conformaram-se pensando que talvez ainda não fosse a vontade de Deus construir o templo. Segunda,
Outros aproveitaram a interrupção da obra para dedicar-se às suas próprias casas. Outros chegaram a faltar com as suas obrigações espirituais, deixando de contribuir para a casa de Deus. E a possibilidade. Talvez alguns judeus sinceros estivessem tristes e buscassem a Deus em oração, pedindo solução para a dificuldade, de modo que o templo pudesse continuar a ser construído. Síntese desse último tópico 4 é que a oposição dos inimigos fez com que os judeus abandonassem a reconstrução do templo. Concluindo, essa lição fala do primeiro momento da segunda construção do templo do Senhor, 70 anos após o templo construído, nos dias de Salomão, ter sido destruído pelos babilônicos ordenados por Nabucodonosor. Também nesse caso, a primeira etapa da obra foi o lançamento dos alicerces. Jesus ensinou que todo aquele que deixa de dar importância à palavra de Deus é semelhante a quem constrói uma casa sobre areia. A casa cai quando vem a tempestade. No entanto, o que ouve e guarda a palavra de Deus é semelhante a quem constrói uma casa sobre a rocha. Vem a tempestade e a casa permanece segura. Quem se propõe a trabalhar na obra de Deus terá que enfrentar oposição. Porém, se perseverar e confiar no Senhor, no tempo de Deus, verá o fruto de seu trabalho e ficará satisfeito. E ainda, a obra de Deus avança com oração e trabalho. Só trabalho pode não ser suficiente. Só oração também não vai funcionar. E aí eu lembro da frase que está no livro Os Heróis da Fé, a obra da CPAD. Eu sugiro que vale a pena você adquirir. Em determinado momento, um personagem diz assim: eu descobri que 4 horas de trabalho e 1 de oração faz mais efeito do que 5 horas de trabalho e nenhuma de oração. Eu assino embaixo, mas está lá nesse livro, Heróis da Fé, CPAD. Nas adversidades, é comum os inimigos da obra de Deus se alegrarem, mas há um dito popular que a alegria de pobre dura pouco. No caso espiritual, isso se verifica em cheio, porque espiritualmente, se por um lado o povo de Deus é o mais rico da terra, sempre, por outro lado, os inimigos são os mais pobres, sempre. Haja vista que o futuro dos inimigos de Deus é o sofrimento eterno no inferno. Enquanto o futuro do homem e da mulher que teme a Deus é a vida eterna com Cristo Jesus. Amém! Não se esqueça de dar o seu like, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Deus abençoe a você e a sua casa em nome de Jesus. Amém!